fama assim se fez. O time que meu pai escolheu para torcer foi o Vasco da Gama. Meu pai é mineiro, minha mãe pernambucana e meu pai é marinheiro e veio servir no Rio de Janeiro e se tornou, em 1955, se tornou sócio do Vasco. Juninho Pernambucano abraçou o Vasco e o Vasco acolheu o Juninho como um rei, o reizinho. Eu sinto que eu consegui deixar algo marcante e que eu passo isso para minhas filhas e que eu acho que elas vão passar para os filhos delas. E Juninho Pernambucano aciona a base de lançamentos Vasco da Gama. 1-0. E o Romário acabou sendo uma grande referência. Aos 34 anos, Romário ainda estava em grande forma. Marcou 20 gols. Tenho ouvido muitas coisas nesses últimos dias. Que o Romário é isso, que o Romário não é mais aquilo, que o Romário deixa de fazer, porque o Romário realmente não é mais aquilo, mas é isso aí que vocês estão vendo. Ele tinha uma musculatura formada para o arranque. Aliado a isso, o Romário conseguia ser inteligente e técnico. E mais, nós ainda tínhamos o Júnior Baiano, o Divan, o Elton, o Felipe e o Pedrinho ainda estavam. O Campeonato de 2000, ou Copa João Avelange, foi um dos torneios de fórmula mais conturbada na história do futebol brasileiro. 116 times das 3 principais divisões do país foram divididos em 4 módulos: azul, amarelo, verde e branco. O Vasco terminou em quinto na primeira fase do módulo azul, que tinha os clubes mais fortes, e se classificou para as oitavas. Eliminou Bahia, Paraná, Vasco 3, Paraná 1. E o Cruzeiro de Filipão na semifinal. Após o empate em 2-2 no primeiro jogo contra o Cruzeiro, a demissão do técnico Oswaldo de Oliveira. Pela terceira vez, Joel Santana é o técnico do Vasco. Substitui Oswaldo de Oliveira, que deixou o clube depois do empate em 2-2 com o Cruzeiro. O Vasco vencia por 2-0 e o time mineiro empatou. Não foi o resultado que tirou o emprego dele, e sim o que aconteceu no vestiário. Na frente dos jogadores, Oswaldo discutiu com o vice-presidente Eurico Miranda. O motivo? O horário do treino de amanhã. Oswaldo havia marcado para as 4 da tarde. Eurico preferia às 9 da manhã. O bate-boca terminou com a demissão de Oswaldo. Treinamento, escalação, isso tudo é função do treinador. Eu dei uma ordem e ele entendeu de não cumprir essa ordem. Eurico também se irritou com um gesto do técnico. Eu não gostei do abraço dele aqui no Filipão. Uma manifestação dessa é sempre uma manifestação de que o jogo é jogado dentro do campo, terminou, todos são profissionais e todos têm que seguir para sua casa em paz. E a gente pedia para o Oswaldo ligar para o Eurico para dizer que ele entendia, mas que ele ia voltar. E o Oswaldo disse que não ia fazer porque ele achava que era muito mais do que aquilo. No jogo de volta contra o Cruzeiro, já com Joel Santana no comando, 3-1 para o Vasco. E a vaga na decisão contra o surpreendente São Caetano. Agora vamos esperar o Natal, vamos partir para o São Caetano. É a bola da vez. São Caetano, um clube que veio do módulo amarelo, uma espécie de segunda divisão, mas que eliminou o Fluminense no Maracanã, o Palmeiras no Palestra Itália e o Grêmio no Olímpico. Só faltava aprontar para cima do Vasco. Como era realmente o azarão, isso acabava criando essa áurea em torno deles, em que a obrigação sempre é do outro. Mas, uma semana antes do São Caetano, o Vasco viveu um dos capítulos mais bonitos da sua história. A virada cinematográfica sobre o Palmeiras na decisão da Copa Mercosul. A mágica do futebol transformou 3-0 em 4-3. Sem goleiro, baixinho não perdoa. Aos 48 do segundo tempo. Um gás extra e um alívio. O Vasco provava que ainda era campeão. Era a vez do São Caetano. No primeiro jogo da final, empate em 1-1 no Palestra Itália.
Da alegria do gol de Romário para a tristeza de um acidente. Você acaba se sentindo culpado um pouco também daquele fato de eu lembrar de ter caído, em que as pessoas entram e que aquela confusão, aquele corre-corre muito grande e que para o jogo. No segundo jogo da final, aos 18 minutos, o alambrado do estádio São Januário desabou. Mais de 100 pessoas ficaram feridas e foram atendidas no gramado. O jogo foi interrompido e remarcado para o Maracanã em janeiro do ano seguinte. A parada, ela prejudicou os dois times. A gente ficou sem treinar, eu acho, 1 ou 2 semanas, eles também. Enfim, a decisão no Maracanã. No primeiro gol do Vasco, um show de técnica. E o Romário veio chegando e também só escora para mim. E aí eu chapo a bola, tirando do goleiro, ela vai lá em cima, um dos gols também mais bonitos que eu marquei. Que eu escuto o grito da torcida pedindo para eu ficar. Mas era como se eu tivesse o direito de jogar fora do Brasil, assim. Adãozinho empatou logo depois. Mas Jorginho Paulista e Romário deram um título ao Vasco, 3-1. Romário é carregado nos braços, é o triunfo. O primeiro título do craque e o 4º título do time. Essa história a gente já ouviu antes. Onde tem alguma coisa para ganhar em relação a Tetra, pode me chamar que eu tô aí. Vamos todos cantar de coração. E assim, meus amigos, o Vasco se tornou tetracampeão brasileiro. Ganhou, se impôs, despertou paixões pelo Brasil inteiro. Quem carrega a cruz vermelha no peito sabe que a vida pode ser difícil. Mas sabe também que um dia a glória sempre chega. Quem é do time da virada, do time do amor, acredita no futuro. Eu queria ser campeão pelo Vasco de alguma coisa, nem que fosse... Eu queria ser campeão carregando o troféu, sendo capitão do Vasco. Esse seria o grande final, né? Eu diria assim. Futebol é um traço de união Brasil-Portugal.